claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Vou sair pelas ruas, pelas praças, vivendo o evangelho com fervor. Ser irmãos, filhos, esposas, pais, mães, fazendo a vontade do Senhor. Ensina-nos, ó Pai Francisco, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal coração, paz bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Entre os velhos na avenida ou em cada esquina, ser franciscanos com ousadia e sem demora, ser uma ordem penitente a caminho, ser no século filhos da misericórdia. Ensina-nos, ó Mãe Clara, a sermos fiéis à nossa vocação. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser e fazer no mundo acontecer. Somos franciscos e claras pelo mundo, testemunhando com o jeito de viver. Somos terceiros de Francisco, nosso irmão, com tal no coração, paz e bem queremos ser, paz e bem fazer acontecer. Paz e bem, irmãos e irmãs, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma live e essa será a última live do ano de 2020. Que pena, não é? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Patrícia Ribeiro e eu sou da Fraternidade São Luquésia e Bonadona de Betim. Estou como coordenadora, ministra coordenadora do 1º Distrito. E o tema de hoje é espiritualidade em tempos de pandemia. Eu estou muito bem acompanhada. Estão comigo Estefânia e Frei Gleicon, que vão se apresentar. Estefânia. Olá, boa tarde, paz e bem. Eu sou Estefânia, sou jufrista e estou atualmente caminhando com a formação da UFS, junto à Fraternidade São José de Divinópolis. Frei Gleicon. Boa tarde, paz e bem. Eu sou o Frei Gleicon Rosa, frade menor capuchinho, da província dos Capuchinhos de Minas Gerais, e eu estou atualmente como coordenador da Conferência da Família Franciscana do Brasil, no Regional de Minas Gerais. Então, estamos aqui para este nosso encontro, né, distrital, espiritualidade em tempos de pandemia. Nós, então, vamos iniciar esse nosso encontro também fazendo em sintonia com toda a criação, com todo o universo. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas,
Mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. A tempestade acalmada. Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, de modo como estava. E havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Então o vento parou e houve uma grande calmaria. Jesus lhe disse: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: mas quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. Que o Senhor nos conduza. Nosso convidado, Frei Glaicon, vai falar um pouquinho sobre o tema para nós. Frei Glaicon. Muito obrigado, Patrícia. Paz e bem aos irmãos e irmãs que agora nos acompanham, que entraram conosco nessa live, nessa mais uma live de formação da UFS e da JUF do Sudeste 1. O tema proposto para hoje é espiritualidade em tempos de pandemia.
Às vezes parece que esse tema já está um tanto quanto esgotado, de tanto que a gente tem vivido e falado sobre ele. Mas não com a audaciosidade de esgotar o tema e esgotar a espiritualidade. A nossa conversa de hoje é uma partilha como nós, franciscanos, franciscanas, temos nos proposto a viver esse tempo. E como esse tempo tem mexido com a nossa vocação a partir da nossa espiritualidade. Então, quando nós começamos todo esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, de vários protocolos de segurança sanitários, de usar máscara, de álcool em gel, nós passamos por várias etapas até chegarmos hoje, até chegarmos ao dia 22 de novembro. Quando nós começamos esse tempo de isolamento social, lá no mês de março, parecia que o tempo ia ser um pequeno hiato nesse ano. E aí a gente ia viver 15 dias, um mês em casa, e tudo ia voltar ao normal. Agora a gente começa a dizer de um novo normal, né? Ou melhor, de uma nova rotina, de uma nova vida. Porque, de fato, esse tempo para nós, a partir da espiritualidade, tem que ser um tempo que mexe, não nos deixando em crise, mas, pelo contrário, nos fortalecendo. Mas talvez essa é a grande exigência e a grande dificuldade desse tempo. Perceber como nós estávamos na correria da vida, como nós estávamos nas nossas relações, nas relações domésticas com os nossos familiares, nas relações com as nossas fraternidades, no fundo, com as relações conosco mesmo. E esse tempo de pandemia veio para nos desacelerar de tanta coisa. É importante perceber que, para além das neuroses que às vezes a gente desenvolve nesse tempo de pandemia, para além de atitudes às vezes impulsivas que a gente tem, é bonito perceber agora como nós, enquanto franciscanos e franciscanas, clarianos e clarianas, vamos viver esse tempo de pandemia. Porque se aquela ideia daquele ato temporal, daquele tempo em que já tinha dia para começar e mais ou menos para terminar, não terminou, agora, tantos meses depois, é preciso que nós ressignifiquemos a nossa vida e ressignifiquemos as relações. E para nós, franciscanos e franciscanas, nós temos uma chave de ressignificação muito forte, que é a pessoa de Francisco e a pessoa de Clara de Assis. Então, nessa partilha sobre a espiritualidade nesse tempo de pandemia, essa partilha como nós estamos neste tempo, é que nós vamos, então, tecer essa relação nessa tarde de hoje. É importante e é bonito nós conversarmos, porque às vezes o que eu penso que só está acontecendo comigo, ou as dificuldades que eu tenho, a gente pode ver que acontece também com outros irmãos e irmãs. E nesse testemunho bonito da fraternidade, que agora se encontra virtualmente, nós podemos também nos fortalecer nesse tempo. Nós podemos aurir forças e esperança para esse tempo que nós estamos vivendo. A Estefânia começou a nossa live de hoje com aquele evangelho de Marcos. É bonito o evangelho narrado pela Estefânia da tempestade acalmada. E se a gente voltar um pouquinho na nossa memória, é o mesmo evangelho que o Papa Francisco proclamou naquela noite de chuva na Praça de São Pedro e depois concedeu ao mundo a bênção com o Santíssimo Sacramento. É o mesmo evangelho que hoje nós ouvimos. É o evangelho da coragem, da confiança, da fortaleza da fé. E agora, nesse tempo de pandemia, onde as nossas atividades recomeçam, param. Às vezes a gente se depara com organizações nas nossas cidades que abrem o comércio, abrem as atividades todas, mas por causa de um aumento do caso, volta a fechar. E aí a gente volta com aquele medo e aquela insegurança que estávamos vivendo lá no começo do ano, lá em março, abril. Esse evangelho ainda deve ressoar nos nossos corações. Não tenham medo, coragem, eu estou convosco. Dentro desse tempo
tão indeciso, desse tempo tão incerto que nós estamos vivendo de pandemia, onde as nossas programações não têm mais a solidez que tinham quando nós marcávamos as nossas reuniões fraternas, marcávamos a formação das nossas fraternidades, marcávamos nossos encontros, visitávamos, íamos até a casa dos irmãos idosos e enfermos. Agora tudo isso não tem mais a certeza que tinha. Mas mesmo assim, não tendo essa certeza sólida, marcada na agenda e anotada nos compromissos, agora nós temos outra atitude de cuidado. Nós temos outro comprometimento enquanto franciscanos e franciscanas. É vivendo neste tempo que nós somos chamados a dar esse nosso testemunho. Se agora a gente vive um pouco mais relaxado de como estávamos antes, porque de fato, para a nossa geração, essa questão da pandemia e de isolamento social é muito novo, é extremamente novo. E tanta coisa tem aparecido nesse tempo. Tantas situações têm se mostrado ainda mais nesse tempo. Porque, de uma certa forma, a pandemia veio também para revelar muita coisa. Revelar como estão, como eu disse, as nossas relações, mas revelar como está a nossa relação com a casa comum, com a natureza. E aí nós vimos situações que nos cortaram o coração, ou pelo menos enquanto franciscanos e franciscanas devem cortar, do incêndio no Pantanal, de tantos incêndios, de tantos desrespeitos para com a vida e para com a casa comum. Mas a pandemia veio também revelar muitas situações da nossa relação enquanto fraternidade política, enquanto estrutura política dessa nossa relação nas cidades, no Estado, no mundo todo. Isso também foi potencializado pela pandemia. Nós podemos ver também como essas questões da pandemia, nesse tempo de tanta incerteza, mexeu com o nosso interno. Mexeu com aquilo que a gente já tinha muito tranquilo. Mexeu com aquilo que mais nos estava escondido e trouxe, de uma certa forma, isso para fora, para mexer e remexer. E nesse processo é preciso a gente, então, ressignificar. É preciso a gente redescobrir forças para conseguir trilhando. E nós, enquanto franciscanos e franciscanas, também fomos muito tocados na questão das vítimas. Tantas e tantas vítimas sofridas pelo coronavírus, tantas e tantas vítimas que agora se encontraram com a irmã morte corporal por N motivos, por descasos da saúde pública, por outras doenças, tantos e tantos motivos que esses irmãos e essas irmãs encontraram com a irmã morte e se encontraram com o rosto misericordioso de Deus. Também eles têm que nos questionar. Também a vida deles deve nos questionar. E nós, então, enquanto franciscanos, enquanto franciscanas, somos chamados a nos interpelar neste tempo de pandemia. Somos chamados a rever a nossa vida nesse tempo de pandemia. E para nós, então, a espiritualidade tem um lugar muito importante. Se nós pensarmos, então, a partir dessa nossa espiritualidade fraterna, pobre, minorítica, das relações com a casa comum, isso tudo deve nos interpelar e nos fazer repensar na nossa vida. Essa questão do cuidado com a vida, da dignidade da vida que nós temos que pensar. E aí, cada vez mais, nós temos que nos redescobrir. As nossas fraternidades, durante esses meses, tiveram que se redescobrir. E que movimento bonito e fecundo do Espírito Santo aconteceu nas nossas fraternidades. Infelizmente, nós não estamos mais nos encontrando pessoalmente e desfrutando, então, daqueles abraços fraternos que nós estávamos acostumados, daquelas partilhas de irmãos e irmãs, dos nossos sorrisos, do brilho dos olhos. Agora os nossos sorrisos estão protegidos atrás das máscaras, né? Mas, de novo, pelo movimento do Divino Espírito, nós somos chamados a uma nova fecundidade. E aí que bonito que a família franciscana conseguiu se reinventar nesse tempo de pandemia. Quantas e quantas fraternidades se descobriram e redescobriram
os meios sociais para se comunicar, para fazer as reuniões, para manter viva essa chama fraterna que queima nos nossos corações. Mas também quantas e quantas fraternidades, quantos e quantos irmãos se colocaram na linha de frente, se colocaram em posições de risco para ajudar irmãos e irmãs mais necessitados nesse tempo. É bonito perceber que a fecundidade do Espírito que outrora falou em Francisco, falou em Clara, falou em Isabel, em Luiz e tantos irmãos, em Rosa de Viterbo, fala em nós hoje. É preciso, então, como os discípulos do Evangelho de Marcos, não termos medo, porque Ele está conosco. E essa nossa fé, essa nossa fidelidade à palavra de Jesus, nos coloca como irmãos, nos coloca a caminho, nos coloca no movimento do discípulo que sai e vai ao encontro. Assim como Francisco, no seu testamento, disse do seu encontro com os leprosos, né? E o Senhor me conduziu no meio deles e eu fiz misericórdia com eles. Sejam meus irmãos e minhas irmãs, os irmãos que se colocam no serviço aos outros, como Francisco. Mas seja também como muitos irmãos e irmãs que estão se protegendo em casa e protegendo a vida de tantas pessoas que, como Clara, dedicam seu tempo e as suas orações a Deus. É bonito percebermos que agora nossas fraternidades estão ainda mais cheias de franciscos que saem e de claras que sustentam na oração. É bonito perceber isso das nossas fraternidades. E nesse nosso tempo de pandemia, o nosso jeito de ser franciscano precisou passar por uma modificação. Assim como ao longo do tempo, o modo de ser de Francisco e Clara, que se encarna nos irmãos e irmãs, foi passando por adaptações, foi passando por modificações, também conosco acontece isso. Mas sem perder aquela chama que queima, aquela chama que crepita nos nossos corações. Porque ainda assim, passe o tempo que passar, nossa espiritualidade franciscana está fortemente enraizada no Evangelho de Jesus Cristo, enraizada na pessoa de Jesus Cristo. E é a partir dele que nós devemos viver nesse tempo de pandemia. Então, para começarmos ainda mais esse diálogo, não ficarmos aqui com um monólogo, eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que nos acompanham aí conosco, que estão nos acompanhando de várias fraternidades de Minas Gerais, de vários lugares, que partilhem conosco aqui no chat como vocês têm vivido esse tempo de pandemia. Como vocês têm vivido a espiritualidade nesse tempo de pandemia. Porque é muito importante essa nossa partilha, a nossa fecundidade da espiritualidade. Então, vai comentando aí conosco como você tem vivido a espiritualidade nesse tempo de pandemia. E assim, de novo, graças à fecundidade do Espírito, a gente pode aprender uns com os outros. E aí, vivendo então essa nossa espiritualidade, cada um na sua cidade, na sua região, na sua fraternidade, na sua casa, nós aprendemos com Francisco e com Clara de Assis que nos tempos em que parecem mais sombrios, nos tempos em que parecem mais desesperadores, nós temos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa luz no Cristo ressuscitado. Por isso que a Estefânia começou cantando bonito para nós, mesmo as trevas não são trevas, para ti a noite é luminosa como o dia. Essa luz do Cristo ressuscitado, essa luz do Cristo que ilumina a nossa espiritualidade franciscana e clariana, é ela que nos conforta, é ela que nos anima, é ela que nos incentiva e é ela do que nos envia também para a missão. Foi bonito perceber no mês de outubro, quando a Conferência da Família Franciscana do Brasil Regional aqui de Minas fez uma live sobre missão franciscana nos tempos de pandemia, que testemunhos lindos nós ouvimos. De irmãos, de irmãs, de fraternidades que se colocaram a serviço dos mais necessitados neste tempo. Se colocaram a serviço e preocupados como estavam os nossos irmãos em situação de rua,
idosos, os irmãos idosos e enfermos das nossas fraternidades, e tantos irmãos que estão vulneráveis, que estão vulnerabilizados nesse tempo, e eles se colocaram com o testemunho franciscano de proximidade. É bonito perceber isso, como os irmãos, passado aquele medo, como os discípulos no começo da tempestade, como os irmãos e irmãs se colocaram fortes na confiança, fortes na fé, a serviço daqueles que necessitam. E isso nós aprendemos com o nosso Pai Francisco, com a nossa Mãe Santa Clara. Como a nossa vida doada, partida e repartida se transforma em fermento de comunhão. Como a nossa vida partida nas relações agora consegue se multiplicar. E aí consegue revelar a multiforme graça do Espírito Santo. E aí o Espírito que renova todas as coisas, renovou de novo a nossa família franciscana, a nossa família clariana. O Espírito, de novo, o mesmo que chamou Francisco, Clara e tantos os irmãos antes de nós, agora nos faz fecundos e criativos nesse tempo de pandemia. E é também este mesmo Espírito que deve nos fortalecer, que deve nos incentivar. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, sobretudo de espiritualidade franciscana e clariana, para as outras pessoas, no senso comum, é muito aquela relação de paz e bem, de amor com a natureza, de São Francisco com o bichinho, de Santa Clara com o ostensório. Mas é bonito perceber que a espiritualidade é um movimento bem mais profundo do que isso. É isso, mas não só. É uma espiritualidade bem mais profunda, que nos convida a olhar o mundo com os olhos de Cristo, que nos convida a olhar o mundo com os olhos do crucificado de São Damião, daquele crucificado que está em pé sobre a cruz, mostra a sua vitória, mostra a sua ressurreição, com os olhos bem abertos, para ver todos aqueles que se achegam e para ver todos aqueles que necessitam. Então, a nossa espiritualidade franciscana e clariana deve nos ajudar nessa contemplação dos olhos abertos. E contemplar com os olhos abertos, como o crucificado de São Damião, nos leva, contudo, a um movimento ético, a um imperativo ético. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir, porque a nossa oração deve se transformar em ação. O movimento do Divino Espírito que nos fortalece a fé também deve nos encaminhar à ação, nos deve encaminhar a essa relação com os nossos irmãos. E aí a gente percebe que antes de sair, antes de nós nos colocarmos a serviço aos irmãos, nós precisamos nos colocar ao nosso serviço interno. E aí deixarmos-nos formar pelo Espírito Santo de Deus. E é aí, com essa intimidade da oração, quantos de nós não ficamos, não aumentamos a nossa vida de oração nessa pandemia, não é mesmo? Quantos de nós fortalecemos, descobrimos, redescobrimos ou revisitamos as nossas orações? Por exemplo, nesse tempo, eu tenho lembrado muito das orações que eu aprendi lá quando era criança. E o que isso tem a ver? Por que isso vem agora nesse tempo de pandemia? É a redescoberta daquilo que vai nos iniciando nessa vida. E como Santa Clara diz, não percamos nunca o ponto de vista, o ponto de partida, né? Não perder nunca de vista o ponto de partida. Essa íntima união, essa intimidade com Jesus vai nos fortalecer, vai nos fazer nos formarmos internamente. E aí, por esse movimento do Espírito, por esse movimento da oração, por esse movimento da comunhão do Espírito, é que nós conseguimos sair. Que a gente consegue estender as nossas mãos que estavam unidas. É agora que a gente precisa colocar a mão na massa, ainda com muito cuidado e muito álcool, mas é preciso colocar, então, a mão na massa para ajudar. E aí, proteger a vida é proteger a vida de todos aqueles que necessitam. Quando nós somos chamados a ficar em isolamento social,
não é uma brincadeira ou apenas uma questão de protocolo de segurança. Mas protegendo a nossa vida, a gente protege também a do outro. Cuidando da nossa vida, a gente cuida também do outro. E a gente vê quantos e quantos ensinamentos, quantas e quantas admoestações Francisco e Clara nos dão, para que a gente cuide do outro, cuide de si, cuide da casa comum, cuide de todas as relações. Então, esse tempo de pandemia potencializa tudo isso. E então é preciso nós olharmos com os óculos da espiritualidade todo este tempo. E aí deixarmos-nos formar por esse Espírito Santo. Deixarmos-nos formar pelo Espírito de Deus. Deixar-se questionar pela fecundidade do Espírito de Francisco, pela fecundidade do Espírito que agiu em Santa Clara. E aí nossas fraternidades têm dado muito conta disso. Mas a pandemia ainda não acabou. Mas o isolamento social ainda não acabou. Ainda já se fala de uma segunda onda de transmissão e de contaminação do vírus. A Europa vive um pouco já essa segunda onda. Nós, por relaxamentos, por normalizações, ainda vamos vivê-la. Mas ainda assim, na segunda onda, nestes tempos em que as nossas cidades abrem e fecham, vão da zona amarela à vermelha e de novo à amarela, nesse tempo é preciso nós nos reinventarmos e cuidarmos. É preciso, então, não achar que tudo está acabado, não achar que tudo foi uma brincadeira, e não achar que esse tempo vai acabar e nós vamos estar da mesma forma como começamos. Não vamos. Não podemos terminar esse tempo de pandemia quando ele terminar e estarmos simplesmente do mesmo jeito como estávamos no começo. A gente tem que olhar para esse tempo e aproveitá-lo a partir dos questionamentos que ele nos põe, porque aí nós conseguimos tornar viva a nossa espiritualidade ainda mais. E aí, os irmãos e irmãs que estiverem partilhando conosco, vão deixando aí nos comentários como vocês têm vivido esse tempo de pandemia. Já vi que alguns irmãos e irmãs colocaram que têm rezado mais, têm se redescoberto, um processo de autoconhecimento. Isso tudo é fecundidade do Espírito. E que nós possamos colher ainda mais os frutos que esse tempo tem nos colocado. A partir das dificuldades, a partir das realidades, que nós possamos colher os frutos deste tempo e saber e aumentarmos e multiplicarmos tudo isso, para que nós, enquanto franciscanos e franciscanas, não fiquemos só na saudação de paz e bem, mas construamos esse mundo de paz e esse mundo de bem. Que esse sonho de Francisco e Clara, partilhado conosco, com os irmãos e as irmãs neste tempo de pandemia, continue sendo um sonho não deixado de sonhar, não esquecido, mas que agora nós possamos aumentar ainda mais esse sonho e torná-lo visível ao mundo, porque essa é a nossa maior contribuição ao mundo que nós vivemos, o nosso testemunho de que a fraternidade é possível, de que este tempo de pandemia não diminui a nossa fraternidade, mas pelo contrário, nos faz redescobrir novas formas de tecer essas relações fraternas. Então, é um pouco disso que esse tempo de pandemia vai nos trazer. Muita coisa já foi dita, muita coisa é redita, muitas coisas já foram escritas sobre isso, mas que nós, enquanto franciscanos e franciscanas, olhemos a partir do óculos da nossa espiritualidade para esse tempo e possamos dar a nossa contribuição fraterna no nosso mundo de hoje. Várias foram as respostas aqui. E o que antes da gente continuar, agradecer demais as pessoas, a representatividade dos distritos que estão participando e aproveitando deste encontro que é tão importante para nós. Então, várias pessoas já se colocaram mesmo, Frei Glaicon,
dizendo que tem rezado muito, tem observado a natureza, que tem também, que esse tempo tem ajudado também a ajudar as pessoas e a se redescobrir também nas fraternidades, com as lives, com os momentos de espiritualidade e também de formação. Então, isso tem sido muito bom para nós, né? E nós temos algumas perguntinhas, né? Que Estefânia vai fazer para nós uma, né, Estefânia? Frei, a gente levantou umas perguntas e a gente quer partilhar com o senhor. Eu vou fazer aqui a primeira. Pela impossibilidade de nos encontrarmos e exercitarmos nosso espírito fraterno pelo distanciamento que a pandemia nos propõe, o que fazer para não perder de vista a convivência fraterna e a espiritualidade? Muito bem. É não perder de vista a convivência fraterna e a espiritualidade. Nesse tempo em que é difícil nos isolarmos, para nós franciscanos e franciscanas ainda parece um pouco mais difícil não abraçar, não apertar a mão, não olhar, não contemplar o sorriso do outro. E, de uma certa forma, no começo nós sofremos muito com isso. Essa questão do não cumprimentar e depois cumprimentar com o cotovelo ou cumprimentar só com as mãos. Mas, como eu dizia, é ser capaz de deixar que o Espírito também fecunde a nossa vida para esses novos modos, né? E aí, as fraternidades já descobriram, isso foi bonito perceber, que a vivacidade das fraternidades foi capaz de descobrir vários outros motivos de manter o contato. E aí, nós usamos do tão famoso WhatsApp para comunicarmos, nós estamos usando agora o Facebook, cada um de um lado de Minas, agora tecendo relações de uma fraternidade virtual. Isso tudo é muito bonito, isso tudo pode nos fortalecer, tanto na convivência fraterna quanto na espiritualidade. Mas nós precisamos ver que a questão colocada por este tempo faz nos perceber que a nossa relação fraterna precisa ser tão profunda quanto era o nosso contato. A nossa relação fraterna precisa ser tecida e bem amarrada, tão profunda, que o tempo em que nós nos encontrávamos deixou saudade. E a saudade precisou rever como é que estava essa saudade. E aí a gente vai matando a saudade graças aos outros meios que a tecnologia hoje nos ajuda. Então, esse tempo tem isso, tem esse questionamento da relação, né? Tanto se falava de relação virtual, relação pessoal, relação física, e agora nós estamos redescobrindo isso, estamos utilizando isso, né? Fazendo uso disso, e isso também tem que nos ajudar, tem que colaborar nessa espiritualidade. E um bom exemplo disso são os movimentos que as fraternidades têm se reinventado, e sobretudo esse que nós estamos fazendo hoje, né? Aprofundando e amarrando a nossa experiência fraterna e a nossa espiritualidade. Uma próxima pergunta, Frei Glaicon. Fomos impactados pela pandemia e pela insensibilidade de algumas lideranças políticas em nosso país. Como nossa espiritualidade franciscana pode atuar neste tempo? Neste tempo em que parece que as trevas são tão trevas e parece que não vai haver a luz de um novo dia, né? Nesse tempo em que aqueles que têm a responsabilidade de nos orientar, de nos ajudar, de ajudar tantos irmãos e irmãs, nesse tempo parece que não há esperança, mas há. Nesse tempo em que parece que as trevas da noite são tão densas, tão escuras, que a gente não consegue enxergar o outro, nós temos que forçar os nossos olhos. Nós temos que ser luminares de esperança, né? E aí,
quanta dor, quanta tristeza tem passado no nosso coração, sobretudo quando a gente vê dessas relações políticas, dessas relações ambientais desrespeitadas, das relações humanas, das relações fraternas. Dá para enumerar tantas relações que foram fragilizadas neste tempo. Mas nós, enquanto franciscanos e franciscanas, sobretudo, devemos ser luminares de esperança. Devemos ser pessoas que confiam nessa ação fecunda de Deus e percebermos que somos capazes de mudar o mundo da nossa casa, de mudar o mundo do nosso círculo de amizade, de mudar o mundo do nosso bairro, de mudar o mundo da nossa fraternidade. E aí, num pequeno movimento ondular, em que o processo de mudança vai se acontecendo, e nós, a partir da fraternidade, nós vamos construindo cada vez mais essa luz que brilha, essa luz de esperança, essa luz de certeza que brilha nas trevas da pandemia. Então, olhar para cada um, ser luz e se colocar como luminar, mas não que brilha para si próprio, mas que brilha também para iluminar o outro que precisa também da nossa luz. É isso que nós, enquanto franciscanos e franciscanas, devemos fazer. Assim como Francisco, que se enche de Deus no eremitério, depois esvazia-se de Deus no cuidado com as pessoas, também nós devemos nos encher de Deus e derramar Deus. Devemos ser luz de Deus para iluminar aqueles que estão nas trevas. Ainda que pareça que não há esperança, há. E nós somos prova viva porque acreditamos nela e queremos construí-la fraternalmente. Mais uma pergunta aqui, Frei. Vivemos um tempo, né, de pandemia do coronavírus, momento de angústia e medo. Que caminhos trilhar para que o nosso espírito solidário não fique esquecido? Quando a gente pensa em espírito solidário, primeiramente vem à nossa consciência o não contato, né? A orientação é do mínimo contato necessário. E às vezes isso, se inicialmente acontecer, é até compreensível. Mas depois, esbarrando nas nossas questões, esbarrando no movimento da nossa espiritualidade, nós vemos em que a nossa ação não pode ficar trancada dentro de casa, enquanto muitos e muitas estão necessitados de nós. E aí, tanto as pessoas vulneráveis, vulnerabilizadas, tantos empobrecidos, tantos vitimizados ainda mais por essa pandemia, eles precisam de nós. Às vezes, a nossa relação, a nossa ação, melhor dizendo, pode ser uma ação tão simples, pode ser uma ação tão cotidiana, que nós precisamos despertar esse espírito solidário. E aí é bonito perceber que as fraternidades têm despertado-se para isso. As fraternidades têm se unido, têm colaborado com muitas coisas, e é bonito perceber como isso tem acontecido. Se eu sozinho não dou conta de fazer, não dou conta de exercitar esse espírito solidário, mas tenho dentro de mim essa inquietude, na minha fraternidade isso se mostra. Eu posso propor isso à minha fraternidade. E é o que está acontecendo. Várias fraternidades têm ajudado, seja com cesta básica, seja com auxílio, seja com máscara, N motivos. E aí cada fraternidade sabe muito bem das condições da sua região, da sua cidade, e como pode atuar. Nós não podemos ficar amedrontados. Nós não podemos ficar trancafiados e neuróticos dentro das nossas casas. É preciso que nós teçamos essa relação fraterna, exercitemos esse espírito solidário e tenhamos, então, essa confiança. E isso nós podemos ver que as fraternidades já estão desempenhando. E isso é muito bonito para esse nosso tempo. Frei, tem uma perguntinha aqui também, que foi até deixa eu ver aqui, da Angélica Codibelli, nossa irmã.
É isso mesmo. O que fazer quando notamos o desânimo nas pessoas em consequência do isolamento? Esse desânimo pode ser consequência de tanta coisa, né? Porque o isolamento nos fez pensar e repensar em muita coisa na nossa vida. E aí o isolamento, de uma certa forma, nos fez deparar primeiro com os nossos dramas internos, né? E aí perceber como lidar com isso nem sempre é tão fácil. Perceber como lidar com esse drama potencializado pela pandemia nem sempre é tão fácil. Mas nós podemos ser animadores, nós podemos ser pessoas de esperança para essas pessoas que estão amedrontadas, isoladas, desesperançadas, né? Nós podemos muito mais construir essas relações de esperança também com essas pessoas. Nós podemos perceber que animando, incentivando, dando uma palavra de esperança, dando uma palavra de conforto, ainda que a nossa ação pareça muito pequena, ela pode sim ajudar essas pessoas. Mas também levar em consideração de que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós não estamos fechados às relações, e sobretudo agora, às relações virtuais. Mas então nós precisamos animar esse povo, ajudar sendo esperança para esse povo. O Washington, ele fala assim, Frei, qual a principal contribuição da Fratelli Tutti para a nossa espiritualidade nesses tempos de pandemia? Muito bem. Valeria uma live inteira sobre a Fratelli Tutti e a fecundidade e a beleza e o questionamento que o Papa Francisco faz ao mundo, né, com essa encíclica. A principal contribuição, sobretudo para nós franciscanos e franciscanas, é percebermos, agirmos e construirmos cada vez mais essa dignidade humana. Para nós, franciscanos e franciscanas, isso parece muito clichê, né? Dizer, como o Papa pega no título, em todos de irmãos, para nós isso é muito clichê. Mas as considerações que ele faz ao longo do documento é muito forte. E aí nós, sobretudo, precisamos olhar o mundo de fato com esses olhos da fraternidade. Olhar o mundo com esses olhos do irmão. Porque a partir dessa ótica é que nós vamos conseguir tecer as outras relações. Pela dignidade, pela consciência, pela natureza e N relações que nós somos chamados a construir. Então, nós, franciscanos e franciscanas, quando o Papa Francisco nos lança um documento com esse nome, muito mais do que ficarmos presos ao título do documento, é preciso que nós fortaleçamos e construamos de fato a fraternidade no nosso mundo. Porque aí, pela fraternidade, nós vamos reinventar as relações. É através dos olhos da fraternidade que nós vamos reinventar as nossas ações. Bom, as mensagens aqui são mensagens de esperança, né? A Cida coloca que o galo canta de madrugada porque ele sabe que o sol vai nascer. A Zélia colocou para nós que o sofrimento de tantos filhos de Deus foi um chamamento à experiência concreta da oração na ação. E o Tiago disse assim, parece que não há esperança, mas há esperança, né? A Ruth mesmo colocou do tempo grande de exigência, mas que não pode nos incomodar. Usar a tecnologia de forma eficiente para viver nossa espiritualidade. Então, são respostas a estas iniciativas de utilizar esta tecnologia para que a gente possa estar vivendo mais próximo, não desanimar e ter esperança. Então, os comentários são muito bons aqui, e é uma alegria muito grande para nós essa participação das pessoas, não é, Frei Glaico? Exatamente, como eu dizia lá no começo, né? Isso aqui não tem pretensão nenhuma de ser um monólogo, de ser uma aula, de ser uma palestra. Isso aqui é uma tessitura da fraternidade.
Então precisa da participação, precisa do contorno dos irmãos, precisa da realidade que cada um traz, das fraternidades. E quando os irmãos e as irmãs participam, é bonito perceber essa fecundidade, então. Essa fecundidade da família franciscana que está em Minas, né? E agradeço a cada irmão e a cada irmã por isso. É com vocês e é vendo vocês aqui nesse nosso encontro, falando de esperança, falando de ação, falando de espiritualidade, falando de oração, falando de fraternidade. Isso anima ainda mais a gente nesse tempo de pandemia, porque a gente vê que a gente não está só. Somos espalhados por Minas todo. Por Minas inteira tem os franciscanos, as franciscanas, tem a ordem franciscana secular, e isso é muito bonito, porque o testemunho do franciscano secular é justamente esse, do evangelho à vida e da vida ao evangelho. E nesse tempo de pandemia, preciso muito ir ao evangelho e à vida e ao evangelho. Muito bom, muito bem. A Maria Pereira está falando até aqui que as pessoas, o que devemos fazer quando as pessoas entram em depressão por causa da pandemia? Ela está super preocupada aqui. O que devemos fazer? O senhor já deu uma boa resposta para todos nós, da esperança, né, de ir ao Evangelho. Nós estamos, assim, quase que terminando. O senhor teria umas palavras finais? Abre o seu... Muito bem. Eu agradeço a possibilidade de estarmos, então, em comunhão fraterna nessa tarde, com tantos irmãos e tantas irmãs, partilhando as nossas angústias, os nossos sonhos, partilhando as nossas esperanças para esse tempo. E uma palavra final seria essa: olhar para Jesus que caminha conosco, para a nossa vida enraizada no Evangelho, e sairmos e cuidarmos e espalharmos a esperança e espalharmos a luz do Cristo ressuscitado para tantos e tantas que ainda continuam crucificados nesse tempo de pandemia. Que nós possamos, enquanto franciscanos e franciscanas, dar este testemunho ao mundo. Nosso testemunho de fraternidade e que, sobretudo, a luz do Cristo ressuscitado está nos iluminando nesse tempo. Tenhamos coragem, tenhamos confiança. Ele está conosco. Paz e bem. Paz e bem, nós estamos já terminando. Nós vamos agora fazer nossos pedidos, né? E nossa irmã Estefânia vai conduzir esse momento de oração e agradecimento. Nós vamos iniciar, né, a oração, né, as nossas preces, e a resposta vai ser cantada, assim. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Senhor, em Emaús, 2 discípulos vão conversando pelo caminho e estão com medo, mas eles estão juntos, unidos, formando uma família, uma comunidade, uma fraternidade. E o Senhor se põe no meio deles. Que nossas fraternidades, nesse tempo de pandemia, tempo de temor, com a tua presença, continuem sendo uma só família. Nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Senhor, ao se colocar no meio dos discípulos, o Senhor os repreende dizendo: como vocês são lentos para crer em tudo que anunciaram os profetas. Que nós nos recordemos disso, para que nossas dúvidas se esclareçam, a fé se reacenda em nós, e o nosso coração possa arder com a tua palavra de conforto, nós vos pedimos.
seguidores também. Senhor, em determinados momentos, sentimos que o Senhor muitas vezes parece distanciar-se de nós na noite escura. Sabemos que ao compartilhar o pão, sentimos sua presença viva no meio de nós, para que diante dessa realidade vivida por nós, sejamos solidários com aqueles que mais precisam. Nós vos pedimos, fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Senhor, enquanto estava na mesa com os discípulos, tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e lhes deu. Nesse momento, lhe abriram os olhos e o reconheceram. Por fim, depois de ter tido a bênção de um tal encontro, se retiraram cheios de coragem e foram evangelizar, para que a nossa missão de franciscanos e franciscanas não se perca nesse tempo, que é evangelizar com palavras e ações. Nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Pai Santo, pela morte e ressurreição do vosso Filho, vós nos escolheste como vosso povo. Atendei-nos em nossas necessidades, consolai os corações aflitos, curai as chagas escondidas. Vinde e recriai uma nova humanidade, um novo céu e uma nova terra. Amém. Amém. Nós vamos chamar agora a Carol para ela dar os avisos finais. Você está aí já, Carol? Olá, paz e bem, tudo jóia, gente? Que alegria presenciar esse momento tão rico, né, de reflexão, de espiritualidade. Acho que encerramos com chave de ouro esse primeiro bloco de lives, né, que aconteceram nesse ano, que nos pegou de surpresa, então nós precisamos ter encontros distritais de um modo muito diferente, né, como o Frei Gleicon disse, do nosso formato tão nosso, né, Frei? Tão afetuoso, tão cheio de fraternura. Mas acho que foi pelo menos uma solução possível, né, e alguma fonte de contato para que nós pudéssemos continuar. Fiquei muito feliz, né, vim aqui em nome da equipe de formação agradecer a vocês, né, hoje um dia tão especial para nós, dia dos leigos e leigas, né, então que nós possamos viver essa nossa vocação de batizados no mundo. Então é muito bom a gente encerrar esse projeto tão bonito nesse dia, né, e contando com um convidado tão especial, nosso coordenador da família franciscana de Minas, Frei Gleicon. Que alegria, de verdade, para mim, nós terminamos esse primeiro bloco com chave de ouro, realmente. E minha presença aqui é simplesmente de agradecimento, e muita gente para agradecer. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a todos os irmãos que abraçaram a ideia, né, e participaram, assistiram, comentaram, compartilharam. Foi uma experiência muito nova para todos nós e muito enriquecedora, tanto no sentido formativo, mas também no sentido de trazer nossos novos irmãos. Então, foi uma promoção vocacional também, né? Então, todo mundo que abraçou o projeto, o nosso muito obrigado. A todos os animadores, eu não vou falar o nome de todos, mas em todos eles nós tivemos irmãos e irmãs, né? Da UFS, da Jufra, no caso aqui hoje, né? Patrícia e Estefânia, e todos os outros das outras 8 lives. Obrigada aos animadores, a todos os convidados, né? Nós tivemos também alguns irmãos e irmãs de fora que vieram, às vezes, dar alguma palavrinha para complementar, foi bom demais. A equipe de formação da UFS, que foi realmente incansável nesses trabalhos nos bastidores, agradeço a cada um e cada uma. Ao Conselho Regional da UFS e ao Secretariado Regional da Jufra por terem abraçado o projeto. E queria agradecer ao Márcio, que é o comunicador regional, que fica nos bastidores, né? Mas ele que prepara material de divulgação, faz a transmissão das lives.
faz os ensaios com os participantes. Então, tudo isso dá um trabalho. Nosso muito obrigada por tudo isso. Semana passada, nós tivemos uma reunião com os formadores, né, locais das fraternidades da UFS de Minas, e graças a Deus a avaliação dos encontros foi muito positiva. Os irmãos colocaram que gostaram muito, né, desde os temas, a sequência, a possibilidade de estarmos juntos, a parceria UFS e Jufra trabalhando juntas, e também novas lideranças, né, várias carinhas que apareceram aí nas lives no nosso regional que muitos irmãos e irmãs não conheciam. E alguns irmãos, né, e aqui também eu já percebi isso no chat, alguns comentaram com relação à continuidade. A ideia, gente, é que nós demos uma pausa agora, né, hoje nós encerramos um ano litúrgico, e agora nós começamos mais um ano, vem Advento, Natal, então nós vamos dar uma pausa, vamos ver como é que as coisas da pandemia vão se desenrolar, né, como o Frei Gleicon colocou aí mais cedo, uma segunda onda, um aumento do número de casos, infelizmente tem chegado, então talvez seja necessário. Então, a gente, dependendo do que acontecer, a ideia é darmos continuidade às lives no ano que vem. E, quem sabe, né, mesmo que não tiver pandemia, a gente possa usar esse meio de formação, essa ferramenta que nós descobrimos aí, que foi muito bacana. Então, é isso, com relação às lives. E alguns comunicados do regional. O primeiro é que o capítulo, né, por causa da pandemia, continua suspenso, o nosso capítulo regional eletivo, está sem data por enquanto, né, já que a situação ainda está cheia né, ainda é imprevisível, assim como o Congresso Regional da Jufra, estamos na mesma situação, conselhos e secretariados vencidos, mas não podemos colocar a vida dos nossos irmãos em risco, né? Da mesma forma, queria deixar bem claro, eu entendo que alguns conselhos locais estão um pouco desconfortáveis, né, já estava chegando o tempo de terminar o triênio, o período de serviço, mas nós não podemos colocar, gente, algumas coisas à frente dessa situação, né? Então, hoje o cuidado com o outro é a gente evitar esse contato. Então, um capítulo implica numa viagem, implica em várias pessoas aglomeradas no mesmo lugar, então eles, por orientação, né, da UFS do Brasil, continuam suspensos, tá? Capítulos e visitas fraterno-pastorais. Já dependendo da situação da cidade, né, da realidade local, as fraternidades que forem menores ou tiverem condições de se reunir em espaços mais abertos, espaços maiores, aí podem se reunir, mas não capítulos e visitas, tá certo? E um outro assunto é com relação ao capítulo celebrativo, né, da Terceira Ordem Franciscana, que aconteceria ano que vem em Canindé, no mês de junho. Essa semana foi divulgada uma carta, espero que vocês tenham visto, né, falando do adiamento. Também pelo mesmo motivo, né, não foi surpresa para ninguém, organizar um encontro grande desse é impossível num momento como esse. Antes de ter vacina, não vai ter jeito de reunir 2.000 pessoas em Canindé, né? Então, a gente vai guardar um pouquinho e aguardar até 2022. O capítulo já foi adiado para 21 a 24 de abril de 2022, tá? Isso foi divulgado aí, tá em todas as redes, tá no Facebook da UFS de Minas, só procurar que vocês vão encontrar a carta. No nosso regional, nós temos uma equipe que está organizando a nossa ida para lá, né? A gente está chamando de Minas rumo a Canindé. Está sendo uma organização super bonita, e como nós estamos nesse processo, né, de esperando o capítulo, esperando o congresso da Jufra, nós organizamos uma equipe que não depende do conselho e nem do secretariado, é uma equipe à parte. Tem irmãos e irmãs de várias fraternidades, e eles estão organizando para que nós possamos ir de forma parcelada, né, para que a gente possa dividir aí as contas e possibilitar a presença de todo mundo. Essa equipe continua mantida, tudo vai ser mantido, porque o capítulo não foi cancelado, ele vai acontecer, né? E aí favoreceu, porque agora a gente pode dividir de mais parcelas. Então, quem sabe mais gente se anima aí conosco, né? Nós vamos colocar aí na tela o telefone da Fernanda. A Fernanda é a responsável financeira dessa equipe. A Fernanda é da UFS de Patos de Minas. Então, quem quiser, é só anotar o telefone da Fernanda, entrar em contato com ela e ver de quantas vezes pode dividir, né? Já que agora é só 2022, a parcela vai ficar mais barata, vamos todo mundo.
A gente combina e faz uma delegação enorme de Minas. Lembrando que não é só FS e Jufra, hein, gente? É a terceira ordem como um todo, e a primeira ordem também é convidada, viu, Frei Glayton? Pode ficar à vontade de estar participando conosco. Os nossos assistentes e tudo, vai ser uma alegria. E, por último, como o encontro do ano que vem, né, o capítulo celebrativo não vai ser mais em 2022, nós vamos, aí veio inclusive na carta, né, esse pedido, que os regionais se encontrem em 2021 para celebrarem os 800 anos da UFS e da TOR e os 50 anos da Jufra do Brasil. Então, que nós possamos fazer em encontros menores no ano de 2021, tá? E aí, então, fica vai ficar como sugestão. Claro que não tem data, é impossível a gente pensar isso, primeiro é o capítulo, mas a ideia é que aquele encontrão de março, que provavelmente não vai ser em março, né? Talvez no segundo semestre, se Deus quiser, nós possamos fazer formativo celebrativo para comemorar os 800 anos da UFS e da TOR e os 50 da Jufra do Brasil. Tá certo? Bom, acho que é isso. Agradeço imensamente por todas essas maravilhas que nós vivenciamos nessas lives quinzenais aí. E quem tiver algum comentário, alguma sugestão, fique à vontade para mandar para nós. E se tiver alguma sugestão de tema também, quem sabe para de 2020, 2021, estamos aí. Um grande abraço fraterno a todos. Paz e bem. Tem música para encerrar, Estefânia? Paz e bem, tem música para encerrar, que lindeza. Né? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Eu adorei estar aqui, viu? Onde a dúvida que eu leve a fé, onde há ódio que eu leve o amor, onde há ofensa que eu leve o perdão, onde há discórdia que eu leve a união, onde há erro que eu leve a verdade, onde há desespero que eu leve a esperança, onde há trevas que eu leve a luz, onde há tristeza que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, esquecendo que se encontra o perdão, é perdoando que se encontra o perdão, morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei